Agora é interessante porque a Nini falou que ela já tinha pesquisado, já tinha visto o vídeo da gente, né? Muita gente, a Nini, não faz isso, né? Exato, que eu acho que se peca, né? Com isso, porque o importante é você realmente pesquisar, até para você não ser enganado, né? E ter todas as informações necessárias, que a internet está aí para as informações. E eu realmente pesquisei a fundo tudo que eu podia agregar ao meu currículo, as pesquisas que eu tinha, fui juntando até chegar em você e dizer assim, ó, eu tenho isso aqui, veja aí o que é que pode ser feito. Veja se aqui é suficiente. Eu lembro. Aí foi. E aí eu estava com tudo já na mão. Ele até se surpreendeu, porque eu tinha tudo na mão. Então eu fui, toma aqui, vai. E aí ele caprichou lá, né? Toma aqui, capricha, embala bem, doutor Guilherme, manda isso aqui lá para aprovar. E foi isso que foi feito, doutor Guilherme. E foi super rápido. Mas é bem interessante, porque a minha formação não é uma formação normal, né? Eu sou tecnóloga em design de interiores, formada. E depois eu fiz uma pós-graduação na Espanha. Nem tinha pretensão, nem sabia que isso valia assim, que era tão importante. Fortemente para alguma coisa no futuro, exatamente, né? para o futuro. E isso ajudou bastante, porque juntou os dois. E foi isso, né? E quando a gente viu que estava... E outra coisa também que as pessoas, que foi a base de pesquisa também, que as pessoas às vezes querem entrar com a EB2 e acha que eu tenho qualquer formação e vou entrar. E esquece que tem que também estar no interesse nacional. Isso, né? Acontece muito. Tem muita gente que... esse é o perigo, Nini, a desinformação das pessoas, né? Quando eu comecei a me envolver com imigração, antes de vir para os Estados Unidos, eu morava em Brasília ainda, né? Eu estava totalmente imerso no mundo do direito brasileiro. Eu nem tinha formado ainda, a primeira vez que eu comecei a pesquisar sobre imigração americana. E eu comecei a entender de imigração a partir de um advogado americano. Infelizmente não foi nenhum dos meus colegas brasileiros. Foi um advogado americano. Lembro o nome dele até hoje. Arthur Serratelli é o nome dele. E aí eu comecei a ver os vídeos dele explicando. E ele tratava assim com densidade do assunto. Ele não era raso, não era superficial. Ele não estava vendendo o assunto. Ele estava realmente dando um update sobre a migração, falando sobre a migração. E foi ali que eu comecei a me interessar no assunto. Foi ali que eu comecei a pesquisar, depois eu fui entendendo mais. Aí, como profissional do direito, a gente sempre sabe os caminhos, né? Aí vai pesquisando e entendendo. Até que eu entendi que era B2NW, meu irmão se envolveu no processo de B2NW, então aprendi também no processo do meu irmão. Mas o grande problema hoje é a desinformação. Ou a pessoa não sabe nada, e aí chega pra gente sem nem ideia do que é imigração, do que é visto, do que é o quê. E aí também cai na mão de qualquer pessoa também, né? E é o que é o perigo. Ou a pessoa sabe um pouco. E aí chega pra mim e fala, eu me qualifico. Por que você se qualifica? É isso que eu ia falar. Vários clientes procuram a gente e falam, olha, eu gostaria de contratar porque eu sei que eu sou elegível. Quase fala, opa, advogado de imigração falando, né? Aí você vai conversar e falar, não, mas é porque eu já conversei com várias pessoas, eu li na internet e tal. E às vezes ele não está errado. A pessoa, às vezes, pode realmente ser elegível, principalmente pelo critério objetivo. Às vezes ela já tem um mestrado, ela tem a graduação, muitos anos de experiência naquela área, ok. Só que ela se esquece realmente da questão do projeto. E várias vezes, né, doutor Guilherme, a gente já teve casos aqui, inclusive com os advogados de forma muito responsável, falou, Alessandra, conversei com o fulano, é elegível, inclusive casos de advogado, você vai lembrar que recentemente a gente teve um caso, olha, é advogado, mas sempre advogou no Brasil, não tem uma área específica, assim, não tem, por exemplo, um direcionamento de carreira para uma área específica e, cara, não tem interesse nacional. Ele nunca teve um projeto, não tem uma proposta para atuação nos Estados Unidos que não seja como um advogado para advogar. E além da pessoa não ter o bar e tal. Então, assim, é necessário considerar muito mais coisas, né? E aí, se a pessoa não se inteirou do assunto, como você fez, né, ela pode realmente cair nesse risco de achar, não, eu tenho certeza que eu sou elegível. Ou então não saber nada, né? Assim, eu nem sabia que tinha um visto que eu podia entrar e tal.